E aí pessoal, aqui é Leandro Lazzarini e hoje eu vou mostrar para vocês como criar os pacotes de instalação remota do Linux na console do Kaspersky Security Center e também como fazer a distribuição. Primeira coisa, a gente vai criar os pacotes. Então eu vou acessar aqui o site da Kaspersky e baixar os pacotes. A primeira coisa que a gente vai baixar é o plugin. A gente precisa do plugin, que é através dele que nós vamos fazer as configurações do KSC. É ele que me dá a possibilidade de criar tarefas e políticas para o meu Linux. Vou baixar também o pacote .deb ou .rpm, de acordo com a minha distribuição que eu tenho no meu ambiente. Então eu tenho que validar a distribuição e a arquitetura, seja x86 ou x64, .deb, .rpm, eu baixo esses pacotes. Na sequência, a gente tem alguns pacotes que ajudam na instalação, que é, olha aqui, para o agente de rede a gente tem que baixar, mais uma vez, de acordo com a distribuição, um pacote KLN Agent, de acordo com a minha distribuição. Esse pacote é o script que a gente vai usar para fazer a instalação remota, tá? Então, no meu caso, eu vou baixar o deb.64 e vou baixar aquele carinha também para o agente de rede. Para o endpoint, a gente baixa esse Remote Installation via Kaspersky, tá? Para que a gente possa criar também, nada mais é do que os scripts de criação. Então veja que eu vou tentar organizar isso de uma maneira que fique mais fácil de entender, tá? Então eu criei aqui duas pastinhas, uma chamada KES e outra chamada KNA, que é Kaspersky Network Agent. Vou mover para dentro do KNA os pacotes referentes ao Network Agent e na pastinha do KES os arquivos referentes ao KES, tá? Nesse momento vou instalar o plugin, que é o que me permite criar as tarefas, né? E agora vamos preparar aqui para fazer a instalação do KNA. Repare que eu não consigo abrir esse arquivo tar.gz. Eu preciso de uma aplicação do tipo 7-zip, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou extrair esses carinhas. Aqui eu tenho o script e o arquivo .kpd. Vou extrair ele para a mesma hierarquia de pasta onde eu já estou. Então veja que agora eu tenho o arquivo .sh, tenho o .kpd e tenho o .deb. Vou fazer exatamente a mesma coisa com o endpoint, tá? Então eu vou extrair o .targz para essa estrutura e vou manter o arquivo .deb na mesma estrutura, tá? Perfeito. E agora, vamos lá. Só validando, eu tenho o arquivo de instalação, mais o script. E vamos abrir a console para poder fazer a criação dos pacotes. Essa questão das pastinhas que eu fiz é meramente organizacional, tá? Eu acho que ela facilita bastante nesse passo agora de fazer a criação do pacote, não que ela seja obrigatória. Então eu vou vir aqui criar um pacote do tipo Kaspersky Lab Application. Vou colocar aqui Kaspersky Network Agent Linux Deb x64, que é a minha versão. Vou nesse momento navegar até a pasta onde eu extraí os produtos. Ali tem o .kpd. Vou dar um next. E como o arquivo .deb já está na mesma estrutura, ele já vai importar para o meu KSC. Vou repetir e fazer exatamente a mesma coisa, só que agora com o Kaspersky Endpoint Security Service Pack 1 para Linux Deb 64. Sigo o mesmo conceito, vou na pastinha, pego o arquivo KUD, aceito o EULA e pronto. Nesse momento a gente tem a criação dos pacotes do agente de rede e do Kaspersky Endpoint. E também vamos validar aqui que o plugin foi instalado com sucesso. Então já é possível a gente criar tarefas e também políticas para o KES. Vou criar aqui um grupo chamado Linux.
Veja que aqui eu já tenho a possibilidade de criar uma tarefa para o CAS 10 para Linux. Graças ao plugin que a gente instalou, ele pergunta se eu quero participar do KSC. Eu vou deixar as configurações padrão, né, que já é bastante eficiente, e ela é totalmente editável depois. Passado isso daí, vou criar uma tarefa de atualização para que o produto fique atualizado. Perfeito. E agora tem alguns ajustes que eu preciso fazer do meu lado cliente para que eu possa fazer essa instalação remota. Afinal de contas, o Windows tem um mecanismo de usuários locais um pouco diferente do que tem no Linux, né? Então veja que aqui eu estou com o usuário Leandro, certo? O que eu vou fazer aqui? Vou instalar alguns componentes que eu preciso. Vou instalar o SSH, que por padrão pode ser que não esteja instalado, tá? No meu caso aqui já falou que eu tenho uma versão mais atual. Se você não tivesse um SSH nesse servidor, você precisaria, porque o KSC vai fazer uma conexão remota via SSH para poder fazer a instalação desse pacote, tá? Então agora eu quero somente validar se o meu serviço de SSH está aqui em execução. Legal, eu tenho o serviço de SSH. E agora eu vou ver o status dele, se ele está sendo executado nesse momento ou não. Olha lá, ativo e executando. Perfeito, certo? Nesse momento, a gente vai para algumas configurações adicionais que precisam ser feitas. Como eu estava dizendo, o Linux ele tem o sudoers, né? Que a gente vai precisar editar. Antes disso, eu vou criar um usuário para que a gente utilize na instalação. Então, comando adduser, ksc e usr. Ah lá, recebi uma informação de que somente o root pode adicionar usuários no sistema. Então, vou colocar aqui superuser do sudo, né? E rodo o comando. Legal. Estou criando o usuário, vou colocar aqui uma senha. E esse usuário nós vamos configurar no sudoers da máquina para que permita fazer a instalação remota. Esse usuário é o que a gente vai utilizar lá na tarefa. Tá? Aqui estou colocando só as informações do usuário, é meramente informacional. E é esse cara que vai ser utilizado lá no KSC para realizar a instalação. Nesse momento, eu estou colocando permissão de superuser para o usuário recém-criado, porque ele vai precisar fazer a instalação, então ele tem que ter permissão no sistema. Nesse momento, eu nada mais tenho do que um usuário que pode fazer uma instalação, ok? Vamos então dizer que ele pode fazer isso de forma remota. Então eu vou rodar aqui superuser do visudo, que é para eu editar o sudoers, que é o que determina o que o usuário consegue fazer na máquina, né? Então aqui eu já tinha uma configuração, vou apagar. No ambiente de vocês provavelmente não vai ter, que isso aqui é fruto dos testes que eu fiz anteriormente. E a sintaxe que eu tenho que adicionar dentro do sudoers é a seguinte. Ela consta na documentação, mas eu vou colocar aqui. Coloco o nome do usuário que vai fazer a instalação remota, né? No meu caso ksc usr, ao igual, abre parênteses, ao novamente, fecha parênteses, espaço no passwd, que é para não pedir a senha, dois pontos, ao novamente. Vamos aqui salvar a configuração que a gente fez. Perfeito. Agora eu vou instalar. Opa, digitei o comando errado aqui. Eu vou instalar o Vim, que é uma ferramenta de edição
eu não pude instalar porque eu não estava com o super user, né? Agora a gente já rodei o sudo lá no começo. Eu particularmente prefiro essa ferramenta para fazer as edições, tá? Você pode fazer de acordo com o que você prefere, tá? Agora que eu tenho o meu Vim instalado, meu editor instalado, eu vou fazer a edição do arquivo que faz a gestão, não é bem a gestão, mas que vai permitir que remotamente eu consiga conectar via SSH sem a necessidade da senha. É o arquivo sshd_config. Opa, abriu em branco aqui porque eu digitei errado. Faltou o C, é etc. Deixa eu sair desse arquivo. Kit. Pronto. Agora, abrindo o arquivo correto, já vou ter algumas configurações. São dois atributos que eu preciso alterar nesse arquivo para que ele permita a instalação remota, tá? O primeiro dele, vamos chegar nele aqui, Challenge Response Authentication. Eu vou mudar a configuração de não para sim. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, sim. E existe uma outra configuração que vem desabilitada, que é o Password Authentication. A gente vai remover o comentário para que ela seja aplicada e vai colocar não, para que ele não faça a requisição da autenticação. Muitos usuários e administradores de Linux não gostam de fazer essa configuração, né? Eles acham mais trabalhoso que, porventura, instalar o próprio agente de rede, tá? Então fica a critério da tua empresa, tá? Se você preferir, se o administrador de Linux preferir fazer a instalação do agente de rede, você pode entregar um pacote para ele e ele faz a instalação manualmente. A partir do momento que ele fez a instalação manualmente, o teu computador Linux já vai se comunicar com a console, né? E você já vai ter a gerência necessária para poder instalar o endpoint, tá? Então fica a critério de vocês definirem o que é melhor para a empresa de vocês, tá? Ou, se preferirem, podemos editar os sudoers, como fizemos agora, para que a instalação também do agente de rede seja feita pelo KSC, tá? Enquanto eu estava fazendo essa explicação, eu instalei aqui um dos requisitos, né? Que é uma biblioteca, né? O lib6 C6 e 386. E agora, para que vocês possam ter visibilidade, eu estou utilizando aqui o Remina, né? Que eu vou conectar remotamente no meu servidor KSC, para que vocês possam ter acesso às duas telas, né? Para que a gente faça a distribuição do lado do KSC e vocês possam ver também do lado do cliente o que acontece. Então eu vim aqui naquele grupinho Linux Machine que a gente criou, eu não tenho nada, tá? Somente para mostrar que eu ainda não tenho nada. E vamos lá, vou voltar para o meu terminal. Vamos ver se o meu agente de rede existe. Ah lá, não existe, ok? Então, isso prova que eu não tenho o agente de rede instalado na máquina e no meu KSC eu não tenho nada também de Linux. Então eu vou clicar aqui no pacote de Linux que a gente criou previamente. Vou pedir para fazer a instalação numa máquina. Vou adicionar o endereço IP do meu computador Linux, onde será instalado o agente de rede. Aqui ele me pergunta se eu quero utilizar o agente de rede. Não, eu vou fazer a instalação do agente de rede agora. Então eu só deixo as informações inseridas aqui. Já peço para ele fazer a movimentação para a máquina, para o grupinho Linux que eu criei. E aqui é onde a gente vai utilizar aquele usuário KSC USR que eu criei lá no Linux e adicionei as permissões necessárias.
Se essas informações não forem a mesma, ele não vai funcionar. Ele vai falhar a instalação. Então agora nesse momento eu vou executar a tarefa de instalação do agente de rede. Quando eu acabo de criar a tarefa, ele me joga ali para a listagem de tarefas serem executadas. Eu posso aqui acompanhar o status. O tempo de instalação pode variar muito de ambiente para ambiente. Aqui vamos ver o status. Ah lá, foi completado com sucesso. Ok? Então vamos ver a seguinte informação. Deixa eu atualizar aqui. Então vou rodar o status. Veja que agora, diferente do que eu tinha antes, eu tenho o serviço instalado e em execução. Lembra que antes ele tinha dado que o serviço não existia. Então, só esperar um tempo de sincronismo aqui. E pronto. Aqui eu já tenho uma máquina com o agente instalado e ainda sem Real-Time Protection, porque a gente não instalou o Kaspersky Endpoint Security, que é o passo a ser executado nesse momento. Vamos ao pacote recém-criado e utilizar a mesma abordagem. Só que agora eu já tenho a máquina na minha estrutura. Já posso selecioná-la. Agora eu deixo utilizando o agente de rede. Determino se eu já vou colocar uma licença ou não. No meu caso, eu vou colocar essa licença. Não preciso de uma conta, porque já estou utilizando o agente de rede. Se o administrador de Linux da tua empresa preferir fazer a instalação do agente de rede para não mexer nos sudoers, você vai seguir o passo a partir da criação do pacote e instalação do pacote somente do Endpoint Security. Você pode desprezar a parte onde a gente falou do agente de rede e focar somente nas atividades relacionadas à instalação do endpoint. Ok? A gente criou a tarefa, vamos aguardar aqui que ela termine. A gente sempre tem que clicar em refresh para que ele atualize, tá? Veja que na descrição eu tenho a informação de que o setup já iniciou, ou seja, o pacote já foi copiado. É claro que o tempo depende muito da tua infraestrutura, né? Da tua comunicação, enfim, de uma série de outras coisas. Enquanto ele faz a instalação, eu gostaria de trazer algumas informações adicionais. Vou acessar aqui help.kaspersky.com. Nesse site você vai encontrar todas as informações necessárias para instalação e gerenciamento dos produtos da Kaspersky. Vamos descer aqui, estamos falando dos produtos corporativos. E vou clicar aqui no Kaspersky Endpoint para Linux. O que eu quero mostrar para vocês? Nesse cenário eu fiz a instalação somente de alguns pré-requisitos, né? Mas é importantíssimo que antes de fazer a instalação você tenha essas informações, como validar aqui a compatibilidade do software, né? da versão que você está utilizando, né? E aqui são uns pré-requisitos, por exemplo, ter
os interpretadores, ter alguns utilitários, ter algumas bibliotecas já pré-instalada. Esse é um dos casos mais comuns de falhas na instalação, por falta de complementos, por falta de requerimentos que tem que ser feito antes da instalação do endpoint. Então é muito importante que você faça essa validação antes de distribuir a sua tarefa. Senão você vai receber um erro de instalação, vai achar que um problema é no fluxo da instalação, que é no Kaspersky, e não é. Na verdade está faltando requerimentos no teu Linux. Tá? Repare então que já terminou a instalação. Se eu vier aqui, Real Time Protection já está funcionando. E aqui em cima eu já tenho o meu ícone da Kaspersky, tá vendo ali perto? Aqui, ó. E essa é a instalação feita remotamente. Já temos aqui a interface gráfica, Next Generation. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Linux não é a minha melhor praia, mas espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado e até a próxima.